De onde vem a tua alma e por que Deus tem predileção por você? Eu vou te falar de um jeito bem simples para que você entenda o infinito amor que Deus tem por você, e foi esse amor que gerou a tua alma. É um amor que sai do coração de Deus Pai, do coração de Jesus e se funde com o Espírito Santo. Nesse encontro é criada toda a alma que existe, bem como o universo e o mundo que a gente conhece. Deus Pai não cria nada sozinho. Para você existir, a Santíssima Trindade sonhou com você, te deu um espírito e uma alma antes mesmo de você ganhar um corpo feito de carne e sangue. Ninguém foi criado por acaso. Todo mundo saiu do amor de Deus e o Senhor deixou sua marca dentro da sua alma para que um dia você volte para Ele. Você nasceu dele, vive por Ele e volta para Ele. Quando você entender isso, a sua vida vai ganhar mais sentido. Então, mesmo aquela pessoa que foi abandonada pelos pais ou que se sente desamparada nesse mundo, ela foi criada por Deus com muito amor e no seu DNA contém a santidade dele. Agora preste atenção nesse detalhe que pode mudar a sua visão. Quando você estava no ventre da sua mãe, não apenas Deus te conhecia, e o Senhor realmente te conhece e te chama pelo nome. Foi Ele quem te deu esse nome e esse nome está lá no céu. Mas também o demônio sabe o que você significa para Deus. Ele sabe o que você vai ser quando criança e também quando crescer. Ele sabe o que você pode fazer de bom para o mundo e pela salvação das almas. É por isso que algumas vezes ele tenta impedir o nascimento de uma criança a qualquer custo. Ou então ele persegue uma pessoa quando ela ainda é só um bebê. Nós temos o caso do Padre Pio, por exemplo. O demônio tentou contra a vida do Padre Pio bebezinho várias vezes. Teve um dia até que ele usou o seu Grázio, o pai do Padre Pio, para atingi-lo. Na ocasião, o seu Grázio se irritou porque o menino não parava de chorar, principalmente à noite. E muito cansado, um dia ele pegou o filho e o jogou contra a parede. Mais tarde, o Padre Pio contou que ele se lembrava dessa noite. E ele disse que ele chorava muito porque o demônio ficava perto do seu berço na intenção de assustá-lo. O mal queria impedir que aquele menino crescesse, porque ele sabia quem o Padre Pio se tornaria na fase adulta. Ele sabia o bem que Deus faria a milhares de pessoas através do sim dele. É a mesma coisa que acontece com você. Cada pessoa é tentada naquilo para qual ela foi chamada. E quanto maior for a sua vocação, mais tentado você será, porque os demônios reconhecem o traço de Deus em você. Quando uma mulher está gestando uma criança, o demônio não apenas enxerga o volume da barriga dela, como a luz de Deus que emana daquela criança. Eles enxergam Deus em nós. O curioso é que somente nós não enxergamos Deus na pessoa do outro, mas os santos sim. Eles viam e então conseguiram alcançar o grau de santidade que o demônio tanto tenta impedir. Quanto maior for o desígnio de Deus em relação àquela pessoa que vai nascer, mais luz irradia dela e essa luz incomoda profundamente o inferno. O mal reconhece a grandeza destinada naquela pessoa e sente medo dela, porque uma alma unida a Deus é muito mais forte do que a soma de todos os demônios. É que Deus nunca vai deixar de te amar, mesmo que você caia no maior pecado que existe. E se Ele encontra no seu coração disposição, Ele age através de você de forma extraordinária. E Ele faz assim pensando em você e no bem das outras almas. Isso porque a salvação não chega sozinha e a sua vocação é, antes de tudo, para a Santa Igreja. Então o Senhor nunca vai desistir de você. Ele não enxerga a lama sobre o teu corpo, até porque essa lama é passageira. Ela pode ser removida com o arrependimento e na confissão. Mas ele vê a beleza com que a sua alma foi criada. Essa beleza permanece debaixo do véu da sujeira com que você se cobriu. E o demônio também enxerga isso e ele passa a sua vida inteira tentando te sufocar nessa camada obscura. E ele faz isso para que você nunca encontre a luz de Deus dentro de você. Essa luz é o próprio amor da Santíssima Trindade. É ela quem te dá a consciência do que é certo e errado. É um farol no fundo da sua alma. E o ser humano já nasce com essa inclinação. É como se ele tivesse os 10 mandamentos gravados dentro dele. E tem um motivo. É para que você também nunca desista do seu Senhor. E para ajudar nessa jornada, cada um de nós ganhou um santo anjo da guarda.
Esse anjo é um conselheiro piedoso e guia confiável. E ele ama tanto a Deus que intercede por você para que você também o ame de todo o coração. A sua vida aqui na Terra é uma constante busca por Deus, mesmo que você seja uma pessoa do mundo e nem acredite na existência dele. Mas a forma como você busca a felicidade é a linguagem da tua alma sinalizando que ela está vazia e que ela precisa ser preenchida. Acontece que uma coisa que tem fim não pode preencher o que é eterno. Somente Deus pode e é capaz de saciar a nossa busca pela felicidade. Ele é a felicidade. É por isso que um santo, mesmo passando por muita dificuldade, tem sempre um rosto sereno, um coração tranquilo, porque a felicidade dentro dele vem de uma fonte infinita que é o próprio Deus. Essa fonte também fortalece e encoraja. A pessoa é capaz de suportar qualquer coisa por Deus, até ser crucificada e ter a sua vida inteira virada do avesso. Eis a razão pela qual o demônio tem tanto medo desse encontro. E ele vai fazer de tudo para que você nunca encontre a Deus. Imagina que seja como uma escalada. Você está em algum degrau dessa escada e está subindo para encontrar a Deus. No fim dela, acontece esse encontro que você passou a vida toda sonhando e lutando. Só que enquanto você ainda está fazendo essa escalada, você pode estagnar, descer ou continuar avançando. Cada pessoa tem a sua própria escada, porque o amor de Deus não é igual e não se repete. A história pode até ser parecida, porém o amor que o Senhor tem por você é único e pessoal. Como Ele te ama, não ama ninguém mais. Ele pensou em você para te criar. Ele te deu um nome e botou todo o seu amor dentro da sua alma. Nunca se esqueça disso. Deus não ama com limites e Ele não é mesquinho. E se você pudesse ver a sua alma agora, você ia ver que Ele se deu inteiramente a você. Então ficaria triste pelo pouco que você tem dado. E mesmo quando infelizmente alguém não se salva e desce para o inferno, essa pessoa continuará sendo amada e muito por Ele. E esse é mais um motivo que faz o demônio sentir tanta raiva de Deus, porque o Senhor é incapaz de deixar de amar, Deus é incapaz de odiar. Se fosse o contrário e o amor da Santíssima Trindade tivesse um limite, Deus teria exterminado os anjos que se rebelaram. Ele tinha o poder para fazer, mas ele não fez e nunca fará, porque o seu amor não é destrutivo. Esse amor não é um sentimento que passa. Deus não ama pela emoção como a gente. Ele não ama porque você é uma pessoa boa e ajuda os outros. Deus não ama o que você faz. Ele te ama. Por isso, quando a alma vai para o inferno, perdê-lo dói muito mais do que qualquer castigo que ela vai padecer ali naquele lugar. Perder a Deus é o maior fracasso do ser humano. Mas o amor é justo e dará a cada um o fruto que foi plantado. Se a pessoa quis a Deus, será saciada com sua bela visão. Se ela o recusou, será banida da sua presença, segundo a sua própria decisão. Ninguém é forçado a amá-lo. O amor não é um sentimento, e sim uma escolha. Quando esteve no inferno, Santa Francisca Romana viu que o maior castigo de uma alma condenada era saber que, apesar de todo o seu desprezo e o seu não, o Senhor ainda a amava. E ele amava profundamente. Santa Francisca viu que elas preferiam nem ter nascido ou então serem exterminadas, e tinham que conviver com a certeza de que isso seria impossível, pois o amor de Deus jamais acaba. E muita gente se pergunta se Deus as ama, porque então ele não as tira do inferno. E a resposta é simples: elas que não querem. Basta olhar para o mundo, ver que quem está longe da luz prefere as trevas e até sente medo da claridade. O fato é que uma alma se molda à realidade que ela vive. Se ela convive com santidade, é provável que seja santa. Se for o contrário, como as almas que estão no inferno, cai mais e mais na ausência do amor. E enquanto você estiver nessa escalada, subindo para encontrar a Deus, poderá cair muitas vezes, mas também se levantar e sempre retornar de onde parou. O amor de Deus acredita em você. Se ele não acreditasse, não te daria tantas chances. O seu encontro é pessoal com Deus. É só você e ele. E mais do que em qualquer outro lugar, o Senhor se encontra dentro do seu coração. E não importa o que você faça, jamais conseguirá apagar esse amor que ele tem por você. Ninguém consegue. O pecado só afasta, mas ele não tira nem diminui.
Já percebeu que quando você peca, se arrepende e se confessa, Deus volta inteiro para você? Na verdade, Ele sempre esteve ali te esperando. Foi o seu pecado que criou uma barreira de impedimento. Da parte de Deus mesmo, Ele nunca te abandonou. Então, da próxima vez que você se sentir sozinho ou que ninguém te ama, se lembra que na tua alma está todo o amor da Santíssima Trindade. O céu inteiro está em você. O Senhor te olha, te escuta e te vê, mesmo quando você se afasta. Toda cegueira e a forma errada como você se enxerga é só o demônio tentando deturpar a tua visão. É ele tentando te impedir de ser a joia que o Senhor sonha que você seja. E quando você chegar no céu, você vai ver todo o brilho da sua alma.